Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Atos, no capítulo de número 21. E a nossa meditação será a partir do versículo de número 13. Amém, irmão? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O título da mensagem é: Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. Aleluia, Pai. Atos 21. Diz o seguinte: E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cós, e no dia seguinte, Rhodes, de onde passamos a Pátara, achando um navio que ia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Aleluia, Pai. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Eminasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem
circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que dizemos. Isso que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito, e achando por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que é sacrificado aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acude! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinha visto com ele na cidade Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno, os soldados cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira e outros de outra, mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou introduzi-lo na fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que, antes desses dias, fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Agora rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se de pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: aleluia, Pai, louvado seja Deus. O discurso de Paulo em sua defesa: varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu,
nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, preparando e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem a fim de que fossem castigados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, aconteceu que indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? O Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora vi. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Aleluia, Pai. E agora, porque te detens, levanta-te. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava:
é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. Aleluia, Pai. Paulo perante o Sinédrio, no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado perante os judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Então, irmãos, como eu disse, nós fizemos a leitura da mensagem toda, eu faço todos os dias, até terminar a carta, até aproveitar as referências completas, para nós não perder nenhuma referência, não pular nenhuma. Eu leio todos os dias o capítulo inteiro, Mas eu quero que os irmãos saibam que a meditação é diferente, tá bom, irmãos, tá? Então, a leitura do capítulo eu faço ela completa, mas a meditação, ela é diferente a cada dia que eu apresento aos irmãos o mesmo capítulo e a mesma leitura, mas a meditação é diferente, até terminar o capítulo, aproveitando completamente as referências, Se eu fosse pregar uma mensagem dessa, igual que nós estamos aqui no capítulo 21, e colocar num vídeo só, gastaria, ao invés de fazer um vídeo de meia hora como eu faço, gastaria um vídeo de pelo menos 2 horas e meia, Teria que colocar num vídeo só, pelo menos 2 horas e meia de gravação num vídeo só. E aí, com toda certeza, não haveria quem aproveitasse assistindo o vídeo completo, Porque o mais importante do que eu estou fazendo aqui é a certeza de que cada irmão e cada irmã, cada senhor e cada senhora, cada homem e cada mulher, cada jovem e até as crianças, assista o vídeo completamente, Não interrompa o vídeo no meio, porque às vezes na hora que você pula, onde você para e não volta, ali Deus iria falar com você. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, E ela fala com todos nós, em todo tempo, em todo momento e em todo lugar, Então, quando nós pulamos uma parte por qualquer motivo, é igual quando está na igreja, o irmão sai para ir no banheiro, Ou sai para ir no bebedouro beber água e leva consigo o seu ouvido. Se o irmão for ao banheiro e deixar o ouvido na igreja, no salão, se o irmão for no bebedouro beber água e deixar o ouvido, ficar ligado no altar do Senhor, melhor dizendo, Ficando com o ouvido ligado no altar do Senhor, então ele não perde, mas geralmente perde, porque tem sempre pessoas no caminho te saudando, uma criança brincando, correndo, passando na frente, e a pessoa acaba não ouvindo o que o pregador falou, aí você perde. Então eu sempre falei da importância de chegar na igreja e guardar o nosso pé, Chega na igreja, entra para dentro, senta primeiramente, dobra os joelhos e faz uma breve oração, Se você chegou, o culto já tinha começado. Se não começou ainda, você vai orar juntamente com o pregador desde a primeira oração. Então está resolvido. Caso contrário, você chegou, o culto está em andamento, dobra os teus joelhos e faça uma breve oração. Depois senta e dali não levante mais até o pastor falar amém, após a oração da fé, para não perder uma palavra sequer. Porque quando nós perdemos uma palavra, quem garante que aquela palavra que nós perdemos não seria ela que iria falar conosco, Em toda e qualquer situação das nossas vidas, do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, de um parente, de um amigo, de um irmão. Então nós não devemos perder uma palavra sequer. Então por isso eu repito com os irmãos. Eu repito o capítulo, às vezes 2, 3, até 4 dias, o mesmo capítulo, mas a pregação da mensagem, a leitura é uma só, mas a meditação é diferente, porque ela
Além de ser eu vou avante nas meditações, nas referências, né? E a meditação nos é dada, o nosso entendimento da palavra que sai na nossa boca, na meditação, ela provém do Espírito Santo do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos já passar de imediato para a meditação da palavra. Conforme eu disse, nós vamos meditar a partir do versículo 13, né? Nós continuamos no capítulo de número 22, mas a meditação é a partir do versículo 13 em diante, né? Que diz o seguinte, né? Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali, e havendo saudado, contou-lhes minuciosamente o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Mas Paulo respondeu. Esse trecho demonstra que a vontade da maioria, ou até mesmo o desejo unânime de crentes genuínos e sinceros, nem sempre significa a vontade de Deus. Paulo não estava indiferente à imploração e às lágrimas dos seus amigos. Mesmo assim, não podia alterar seu propósito resoluto em sofrer, encarceramento e até mesmo morrer por amor do nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos repetir esse versículo, né? Atos capítulo 21, versículo 13. Mas Paulo respondeu. Paulo respondia o apelo que os irmãos faziam para que ele não subisse a Jerusalém. Porque as divinas revelações do Espírito Santo do Senhor dizia que ele seria atado e entregue aos gentios para ser escarnecido. E os irmãos temiam a morte de Paulo. O amor dos irmãos, o amor da carne, né, faz com que nós tentamos impedir, né, o avanço dos irmãos na obra de Deus, né? Isso é normal, isso é do ser humano, né? Mas Paulo, movido pelo Espírito do Senhor, Paulo não recuava, Paulo só avançava. Como eu disse ontem no final do vídeo de ontem, Paulo temia a Jesus, mas Paulo não temia a morte.
Assim deve ser um verdadeiro crente, um verdadeiro homem de Deus, que tem a sua missão de levar a palavra de Deus, a boa semente, o evangelho genuíno, real e verdadeiro. Salmo 137 diz: aqueles que levam a preciosa semente, gemendo e chorando, volta com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Né? E aqui Paulo combate os irmãos dizendo: este trecho demonstra que a vontade da maioria, ou até mesmo o desejo unânime de crentes genuínos e sinceros, nem sempre significa a vontade de Deus. Paulo não estava indiferente à imploração e lágrimas dos seus amigos. Mesmo assim, não podia alterar o seu propósito resoluto em sofrer encarceramento e até mesmo morrer por amor ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Atos 21:14. Faça-se a vontade do Senhor. Muitos discípulos, verso 4, bem como o profeta Ágabo, verso 11, profetizaram dos sofrimentos que Paulo passaria se fosse a Jerusalém. Aleluia, Pai. Estes cristãos interpretaram a palavra profética como uma orientação pessoal a Paulo para que ele não fosse a Jerusalém. Versos 4 ao 12. Paulo, embora reconhecesse a veracidade da revelação, verso 11, não aceitou a sincera interpretação que os discípulos deram à profecia. Verso 13. Confiava na orientação pessoal do Espírito Santo e na palavra de Deus aplicada pessoalmente a si para tomar uma decisão tão importante. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versos 23, ou seja, Atos 23, capítulo 11. Ver Atos 21, capítulo 4, nota no tocante ao nosso ministério futuro. Devemos esperar numa palavra pessoal de Deus e não meramente depender da palavra dos outros. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Pedro também disse isto, né? Bem no comecinho do livro de Atos, quando ele foi preso juntamente com Barnabé, né? Pedro também disse isso, né? Que mais importa, né, obedecer a Deus do que aos homens. Embora aqui seja uma revelação do Espírito Santo do Senhor em profecia aos profetas do Senhor que falaram, alertando a Paulo. Mas Paulo era um varão que não recuava, Paulo só avançava. Né? Então Paulo aqui diz, né? Ele afirma isso categoricamente. Devemos esperar numa palavra pessoal de Deus e não meramente depender da palavra dos outros. Atos capítulo 21, versículo 20. Creem, zelosos da lei. Aleluia, Pai. Tiago e Paulo sabiam que as cerimônias judaicas não salvavam ninguém. Confira em Atos 15, versículo 13 a 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 15 ao 21. Reconheciam, porém, que parte da lei e dos costumes judaicos podiam ser observados como uma expressão da fé em Cristo por parte do crente e do seu amor por ele. Os crentes judaicos tinham com toda sinceridade
aceitado a Cristo, sido regenerados pelo Espírito e cheios dele. Seu zelo pela lei e pelos costumes não vinha de uma atitude legalista, mas de corações dedicados a Cristo e da lealdade aos caminhos de Deus. Vem em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando continuidade no desfecho dessa situação, desse acontecimento, em relação às revelações que Paulo recebeu dos profetas do Senhor que falaram para que Paulo não subisse a Jerusalém. Amanhã daremos continuidade. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus.